Nesse tutorial a gente vai criar um flyer automotivo, frente e verso, para uma loja de peças e centro automotivo, com várias dicas e macetes profissionais para agilizar o seu processo de criação. Aqui nesses tutoriais do canal, na maioria das vezes eu tenho que pular algumas etapas que são muito importantes no processo criativo, para facilitar a compreensão e não deixar o vídeo com 2 horas de duração. Então todo o design que eu crio aqui com você tem uma margem gigantesca para ficar melhor. Mas essa é a parte que eu sempre deixo para você fazer do seu jeito. Porque se você depender 100% de tutoriais, vai demorar muito mais tempo para você se desenvolver na área. Então pega a ideia central do tutorial, mas faça do seu jeito. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos, empresário e professor. Seja muito bem-vindo ao quadrante 28A, a única e maior resistência de criativos do mundo. Se quiser fazer parte dela também, se inscreva e compartilhe esse vídeo em todos os grupos de design que você faz parte. Hoje eu estou sem a câmera aqui e no próximo vídeo vocês vão entender por quê. Clica aqui em novo arquivo, a gente vai trabalhar com centímetros, a largura vai ser 15, a altura vai ser 21, ou seja, vai ser um panfleto 21 por 15. Resolução 300, isso aqui é muito importante porque é um material que vai ser impresso, então tem que ser em 300. E o modo de cor em CMYK. Você pode optar aqui em usar 8 bits ou 16 bits. Eu prefiro 16 porque é uma profundidade que dá uma qualidade um pouco melhor. Clique em criar e a gente já vai ter aqui o nosso palco, a nossa folha. Antes de começar esse design, como é um material impresso, o que eu vou fazer? Eu vou jogar as réguas nas laterais para demarcar o tamanho exato de 21 por 15. Agora, Ctrl Alt C para você alterar o tamanho da sua prancheta. Eu vou marcar essa opção aqui, relativo, em milímetros, a gente vai colocar 6 e 6, ou seja, 3 para um lado e 3 para o outro, tanto em cima e embaixo quanto nas laterais. Por que isso? Porque essa é a margem de segurança que a gráfica pede, a gráfica que eu trabalho pede. Dá um OK. E você vai ter essa sangria, essa margem de segurança do lado de fora das suas réguas. Ok, primeira coisa que eu vou fazer é algo muito importante chamado ponto de atenção. Essa é uma ferramenta e uma técnica que eu ensino no Designer de Outra Dimensão. Se você quiser conhecer o curso, clica no primeiro link da descrição. Aqui, com essa divisão, a gente já encontrou o ponto de atenção, que é esse ponto aqui. Vou deixar esse aqui de lado, por enquanto. Eu já arrastei para cá também a proporção áurea, caso seja necessário. Eu já deixei separado aqui as imagens também, para agilizar o nosso processo. Eu vou usar essa imagem do carro, essa imagem aqui e essa imagem aqui, e você já vai entender por que eu peguei ela. Além disso, eu também separei aqui as cores. Eu tenho 2 paletas de cores. Essa daqui, que é uma combinação triádica, e essa daqui, que é quase monocromática, mas tem uma cor complementar aqui, além do branco. Então eu vou testar na primeira paleta, se eu não gostar, eu vou usar a segunda, tá? Cria 5 retângulos no comprimento total, na altura total do seu material aí. Seleciona as 5 colunas que você criou, dá um Ctrl T e redimensiona ela para dentro das margens de segurança aqui, tirando essa sangria do lado de fora, tá? Dá um Enter e aqui você já vai ter 5 colunas para poder trabalhar. Você pode trabalhar com 3, 2, 4, 6, 10, independente, você que vai definir isso, tá? Isso faz parte da diagramação. Eu não vou entrar a fundo aqui, porque senão a gente teria uma aula específica só de diagramação, tá? O nosso foco aqui é criar um panfleto automotivo. Então vamos começar a nossa estrutura. Como de costume, eu já falei que eu sempre começo pelo fundo. Clica aqui nesse botãozinho, seleciona um Solid. Primeiro vamos começar com um Solid, depois a gente vai criando aqui os gradientes, as texturas e tudo mais. Com o fundo preenchido, vamos começar a trabalhar as imagens. A primeira imagem vai ser essa daqui. Essa imagem tem que ficar num ponto bem interessante e tem que ficar num tamanho razoavelmente grande, porque é ela que vai chamar a atenção do cliente, do usuário, do espectador, ou como você quiser chamar. Esse carro, ele está na cor azul e o fundo também é azul. Depois que estiver pronto,
eu vou mudar essa cor aqui para testar se vai ficar bom em outras cores, como amarelo, verde, enfim, eu vou mudar essa cor para ver se fica melhor. Se ficar melhor, a gente muda, senão vai ficar no azul mesmo. Vou deixar ele centralizado. Poderia ficar mais para baixo, mais para cima, mas isso eu vou ajustando depois. Lembra que eu já falei nos outros tutoriais. Você primeiro posiciona as informações e depois você vem trabalhando cada um dos detalhes, posicionamento, enfim, vai melhorando e trabalhando ao longo do seu projeto. A segunda imagem vai ser essa daqui e eu vou posicionar ela claramente aqui. Você já vai entender por que eu estou usando essas duas imagens combinadas. Vamos tentar encontrar aqui um ponto que não fique tão grande nem tão pequeno para não ficar desproporcional. Tem que encontrar um ponto aqui que fique bem natural. Se ficar muito pequeno, parece um duende. Se ficar muito grande, parece um gigante. Então, tem que tomar cuidado com essa questão de proporção. Olha só, do tamanho que está aqui, está mais ou menos proporcional. Ainda não está legal, mas vamos tentar trabalhar isso aqui com o tempo. Posicionada a imagem, essa imagem aqui a gente vai trabalhar depois. Por enquanto, deixa ela aqui na reserva. Vamos colocar os textos agora. O texto para esse cliente vai ser: o seu carro merece. Essa aqui é a parte de cima, tá? Então, vamos deixar aqui já posicionado nesse ponto. Deixa eu só tirar esse itálico aqui, porque está me incomodando. E embaixo vai ser: aquele trato impressiona todas elas. Agora você entendeu o porquê dessa imagem. É aquele trato e não aquele trato. Impressiona todas elas. Ou aquele trato que impressiona todas elas. Essa parte de cima eu vou colocar no tamanho 34 e esse aqui no 21, para ficar na proporção áurea. Por que eu coloquei esse título maior e esse menor? Para a gente ter hierarquia. O seu carro merece é a primeira coisa que a pessoa vai ver depois que olhar as imagens. Essa parte de baixo é uma espécie de subtítulo. É um complemento da parte de cima. Essas duas imagens juntas vão transmitir uma mensagem e o texto vai transmitir outra mensagem. Só que quando elas estão juntas, ela transmite uma terceira mensagem, uma mensagem subliminar. E a mensagem final que vai ser transmitida é uma técnica de persuasão chamada Terra Prometida. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui fixado nos comentários. Essa parte da frente é só uma chamada, é para atrair a atenção do cliente, para ele querer ler todo o conteúdo que tem nesse panfleto. Então, eu não vou usar o que a gente chama de hard sell, eu não vou colocar preço, eu não vou colocar compre agora, nada disso aqui na frente, tá? Nesse caso aqui, cada caso é um caso, cada projeto é um projeto, cada cliente é um cliente. Então, depende daquilo que você está fazendo. Nesse caso em específico, é desse jeito que eu vou trabalhar. Na parte da frente, para chamar, para gerar impacto no cliente, para atrair a atenção dele, para quando ele virar, ele ver os produtos que eu vou anunciar na parte de trás, que é isso que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, nessa primeira parte, a gente vai trabalhar só isso aqui com o logo da empresa, tá? Sem telefone, sem nada disso, é só para gerar um impacto no cliente. Já coloquei o logo aqui, daqui a pouco a gente vai trabalhar ele. Primeiro, vamos trabalhar esses posicionamentos aqui, porque ainda não está interessante. Eu vou colocar aqui mais para baixo, na proporção áurea, exatamente aqui, nesses pontos de baixo. Vou inclinar um pouco aqui para dar uma dinâmica diferente. E vamos trabalhar agora essa imagem aqui. Seleciona ela. Eu pesquisei essa imagem como portal do Doutor Estranho. Vai ter várias outras parecidas, mas essa daqui foi uma que eu achei com qualidade. Não é o portal do Doutor Estranho e justamente por isso que eu escolhi essa. Para não criar nenhum tipo de vínculo do panfleto com o Doutor Estranho, porque não tem nada a ver, tá? É só um efeito que eu quero criar para justamente gerar impacto, tá? Não tem nada a ver com absolutamente nada, é só um efeito, um toque artístico. Que fique isso bem claro para ninguém vir com um comentário besta aí. Com a imagem selecionada, eu vou colocar em Lighter Color, dessa forma aqui. Vamos posicioná-lo mais ou menos aqui. Adiciona uma máscara, porque a gente não precisa de tudo isso aqui. A gente precisa do quê? A gente precisa só da parte que está atrás
do carro. Na parte de baixo, não precisa, a gente não vai precisar dessa parte de baixo, depois a gente trabalha isso, mas não vai precisar disso, nem o que está desse lado aqui. Vai ter que ficar atrás da modelo. O carro adiciona também uma máscara e apaga essa parte de trás aqui, justamente para criar esse efeito de que ele está saindo desse portal. Mas a princípio, é basicamente isso que eu quero, tá? Faltou só apagar a perna do cara aqui. Isso aqui não pode aparecer. Depois, se isso aqui não ficar interessante, a gente apaga, tá? Eu já falei para vocês que no design você começa a criar, se não ficar bom, você apaga. Você testa as coisas até você achar um ponto que seja interessante. Já a gente trabalha isso, trabalha sombra, trabalha luz, faz um negócio profissional aqui. Por enquanto, o que a gente precisa é montar a estrutura. Então não se preocupa em deixar tudo perfeito. Nossa, tá ficando uma bosta. Não, não tá ficando uma bosta. A gente nem viu o resultado final, então não dá para julgar. Eu já expliquei isso nos outros vídeos. Agora, com as imagens prontas, eu vou posicioná-las de novo no ponto certo e num tamanho que seja mais interessante ainda. Não precisa ficar pequenininho, como eu vejo o design de muitos de vocês que postam lá no Discord. Vocês colocam o assunto, ou seja, o ponto mais importante, bem pequenininho. Isso aqui não chama atenção. Você tem que colocar de um jeito que fique interessante, que chame atenção, que gere impacto. Olha só como já fica diferente isso aqui. Olha só a diferença que dá só de ter colocado desse tamanho. Não importa que está sobrando, que está cortando um pedaço do carro. Não, não importa isso. Tá? Por enquanto, é isso que a gente precisa. É chamar a atenção do cliente. Vamos começar a trabalhar os detalhes dessa parte da frente, porque é isso aqui que eu quero. É gerar impacto no cliente, é chamar a atenção para que ele vire esse panfleto e olhe aquilo que eu quero vender para ele. Antes da gente começar a trabalhar os efeitos, os detalhes dessa imagem, vamos posicionar todas as informações nos seus devidos lugares, ok? O título vai ficar aqui? Não, ele vai descer mais ou menos aqui, porque eu quero colocar o logo na parte de cima. Esse é um caso muito específico que eu quero colocar a logo em primeiro lugar. Não vai ficar como uma assinatura, vai ficar como se fosse um cartão de visita. Vamos imaginar assim. O cliente vai bater o olho primeiro no logo antes de ler todo o resto. Por quê? No momento em que ele associar a mensagem com a imagem, ele vai automaticamente gerar um vínculo com o logo que ele viu primeiro. Nesse caso em específico, como eu já falei. Então, o logo posicionado na parte de cima, num tamanho não exagerado, porque não tem necessidade. Vamos colocar aqui um color em branco. Pode deixar nessa posição aí mesmo. O texto está bem mais ou menos. A imagem, vamos descer um pouquinho mais. Vamos ver se vai ficar bom. Se não ficar, a gente sobe para dar um ajustezinho ali. Se fica muito embaixo, fica feio. Se fica muito em cima, fica feio. Quando você encontrar um ponto e o seu cérebro interpreta isso como sendo agradável, é esse ponto que ele tem que ficar. O título, eu não vou usar Poppins, eu quero usar outra fonte. Não pode ser uma fonte infantil, não pode ser uma fonte feminina, não pode ser uma fonte muito séria, porque tem que ser uma fonte um pouco mais descolada, um pouco mais jovem. Então a gente precisa pensar dessa forma para poder selecionar uma fonte que seja coerente com tudo isso. Encontrei a fonte perfeita para esse panfleto ou flyer, como você quiser chamar. Vai ser essa fonte aqui, ó, Atlético Bold. Aqui naquele trato vai ser também Atlético, mas vai ser médium regular. Olha só como essa fonte casa perfeitamente com o carro. Porém, tem mais um detalhe aqui que eu quero fazer para gerar mais um impacto interessante, que é aqui no Todas Elas. Aqui, só essa junção aqui do Todas Elas com essa frase, a imagem e todo o contexto que tem por trás disso é o que vai dar aquele clique especial, aquela jogadinha que vai transformar uma mensagem simples numa coisa incrível. Então é aqui que a gente vai fazer o seguinte. Também vai ser no mesmo tamanho aqui do seu carro, não vai ser no tamanho do aquele trato, porque eu quero que gere impacto. Todas elas. Nesse todas elas aqui, eu quero usar uma fonte diferente, uma fonte que eu acabei de encontrar. Eu quero usar uma fonte pincelada. Por quê? Para gerar disrupção. Se você não sabe o que é isso, pesquisa aí no Google. Disrupção. Olha só, essa Black Raven aqui é interessante. Vamos colocar 55 pequeno.
89. Tá interessante, mas ficou muito grande. Vai ser mesmo no 55, só que a gente vai fazer o seguinte. Vai girar um pouquinho e esse todas elas vai estar escrito em uma das cores da nossa paleta. Ou não. Vamos ver. Pode ser no laranja? Não, tá feio. No verde, interessante. Dá uma combinação de cor mais energética. No amarelo é até que é interessante, porque já tem amarelo aqui, então ainda está dentro da mesma paleta de cores. Então vamos deixar aqui no amarelo por enquanto, e depois a gente muda se não ficar bom. A gente ainda tem muita coisa para trabalhar aqui, então fica tranquilo aí. Esse O vai sair, vai ficar seu carro merece aquele trato que impressiona todas elas. Então, a princípio, a nossa estrutura está pronta. Vamos começar a trabalhar esses detalhes aqui. Se começar a ficar muito longo, eu faço uma parte 2 para a gente fazer a parte do verso. Se não ficar muito longo, a gente faz tudo nesse tutorial mesmo, ok? Vamos trabalhar então primeiro esse fundo aqui, porque fundo chapado é sempre uma coisa muito amadora, a não ser que você esteja trabalhando com cores flat. Aí é uma outra história, uma outra situação. Mas não é esse o caso. Como de costume, vamos colocar um gradiente no, vamos colocar aqui em básico, preto e branco. O preto vai ser um preto composto. O que é um preto composto? É um preto 100% de preto, mais entre 20 e 40 de cada uma das cores. 20, 20, 20 e 100. Dá um OK. Aqui no branco, a gente vai tirar a opacidade, vai deixar em 0 e vai dar um OK. Não se preocupa que isso aqui está marrom, tá? Isso aqui já vai sair e você vai entender. Faltou só a gente colocar em radial, reverter, colocar o jitter e aumentar um pouco para ficar só nos cantinhos. Coloca em multiply, dessa forma aqui. Tá vendo que nem precisava ser um preto composto? Vamos só ver porque ainda não está tão suave, tá uma coisa muito agressiva. Se deixar muito pequeno, fica feio, tem que ser suave. Para tirar essas linhas, essas marcas aqui, cria um sólido na cor branca, vem aqui em filtros, ruído, adicionar ruído. Converte para um Smart Object e aqui ele já está em 20. Vamos deixar em 20 mesmo e a gente vai testando. Dá um OK e muda o modo de mesclagem aqui para Multiply. Ele vai dar esse ruidinho aqui no final, consegue ver? E principalmente vai acabar, vai destruir totalmente aquela coisa horrorosa que estava ali. Olha só, sem ruído, com ruído. Tá vendo que o degradê fica suave? Talvez no vídeo você não vai conseguir ver, porque o YouTube diminui um pouco a qualidade da gravação. Mas ele tem aqui várias linhas e se você fizer aí no seu Photoshop, no Canva, no Pixlr ou no seu celular, você vai ver que essas linhas aqui se formam sempre que você faz um gradiente, tá? A primeira coisa é a gente melhorar aqui essa sombra. Vamos corrigir isso aqui primeiro, porque é mais simples e mais fácil. Cria uma elipse, vem em filtro, blur, Gaussian blur. Primeiro, vamos ver aqui um tamanho mais ou menos interessante, ó, 10. Só isso aqui já resolve, tá vendo? Já fica interessante. Tá bem pobre, tá pouco trabalhado, mas já resolve. Vou aumentar para fora, porque o carro está passando para fora. Agora adiciona mais um desfoque. Vem aqui em filtro, blur, motion blur. Esse aqui você já conhece, eu tenho certeza, porque eu já vi muito design por aí que usa só esse desfoque aqui. Tem uma variação enorme de desfoque ali que você pode usar, então para de usar só isso aqui. Tem que ficar real, tem que ficar dinâmico, mas você não precisa usar só desfoque de movimento, tá? Você pode trabalhar uma junção entre todos eles. Em cima aqui do ruído, a gente vai criar mais uma elipse na cor branca e com desfoque gaussiano também. Converte em Smart Object sempre, aumenta aqui o raio e dá um OK. O modo de mesclagem precisa ser uma aqui de brilho, mais ou menos igual essa daqui, ó, Color Dodge. Mas a gente pode colocar uma em Overlay e a outra em Color Dodge. Só que tá vendo que ele está fazendo perder detalhes ali no portal? A gente vai ter que trabalhar isso aqui também. Vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco para bem atrás do carro, para chamar a atenção, para atrair a atenção do cliente para esse ponto mesmo. É proposital isso. Posso até aumentar esse gaussiano aqui, bem desfocado. Esse aqui que está em overlay, não está fazendo nada aqui, ele só está atrapalhando. Vamos colocar em Color Dodge também. Agora sim. Ó. Agora, nesse portal,
a gente vai ter que jogar um brilho aqui para fora, porque isso aqui tem brilho, é luz. Essa luz precisa brilhar tanto no carro, quanto para fora, quanto na modelo. Como que a gente vai fazer isso? Tem várias formas de você fazer isso. Uma delas é a que eu vou mostrar. Duplica a camada, segura a tecla Shift e clica em cima da máscara, porque daí ele vai desativar essa máscara de um jeito que a gente consiga ver por inteiro. Volta aqui do Lighter Color, você vai voltar para o normal e vai fazer o seguinte, vai clicar com o botão direito, converter para Smart Object, vai clicar duas vezes para abrir essa camada para a gente poder editar. E aqui é que está o grande segredo. Apaga a máscara, pega a ferramenta de seleção, a varinha mágica, desmarca essa opção aqui, Contíguos, e clica no preto. Dessa forma, ele vai selecionar tudo o que é preto e vai deixar só o restante que não é. Ctrl Shift I para inverter a sua seleção e você vai mascarar dessa forma aqui. Agora faz alguns ajustes aí mais ou menos para apagar toda essa parte de fora que a gente não quer. As faíscas que a gente não precisa, porque isso aqui vai dar interferência lá na frente, lá no final, quando a gente trabalhar o brilho. Então apaga tudo isso aqui, todo esse ruído, tudo que tiver fora aqui. Aqui deixa o mais próximo possível do anel, depois a gente vai ter que replicar a máscara que está lá na frente. Esses fiozinhos aqui, que parece fio de cabelo, apaga tudo isso aqui, tá? Deixa nada. Beleza, feito isso, Ctrl S e pode fechar essa aba. Agora que ele está aqui na frente, a gente vai fazer o seguinte, vai clicar duas vezes, vai adicionar um Outer Glow, dessa forma aqui. Muda a cor aqui para um amarelo um pouco mais claro. Não pode ser um amarelo muito forte, porque senão ele não vai dar um brilho legal. Tem que ser um amarelo aqui um pouco mais claro, mais ou menos assim. Tá ótimo. Dá um OK. O spread não pode ser tão grande, porque senão fica agressivo e pouco real. E aqui o size tem que ser um tamanho também que seja interessante para representar um brilho. Olha só que ficou bem fraquinho. A gente vai ter que então adicionar um Drop Shadow. Nesse Drop Shadow vai ser aqui em Color Dodge, distância 0, Spread 0, não pode ter spread nesse caso aqui, e o Size, um tamanho ali mais ou menos dessa forma, mais ou menos em 50, 57. A cor também tem que ser voltada aqui para o amarelo. Olha só que quase não está dando para ver esse efeito, porque é só um detalhezinho sutil. Dependendo da forma como você olha, você não vai perceber, mas está ali e esse detalhe faz muita diferença. Então você precisa colocar o máximo de detalhe possível. Dá um OK, segura a tecla Alt em cima dessa máscara aqui, vai clicar e arrastar para a camada de cima que a gente acabou de criar. Agora você precisa ajustar aqui esse excesso de onde não precisa. Claro que isso aqui tem muita coisa para ser feita para ficar o mais real possível. Isso aqui está muito longe de ficar real, está muito longe de ficar conceitual, está muito longe de ficar como uma imagem publicitária verdadeira, tá? Mas isso aqui leva muito tempo para trabalhar e não é o nosso foco aqui agora. Porém, tudo que você puder fazer para que isso fique mais real possível, você deve fazer. Então vamos trabalhando todos esses detalhes aqui para deixar isso mais real possível, deixar o mais profissional possível, tá? Essa imagem aqui que eu encontrei, ela vai ficar bem interessante ali, ó. Como que a gente vai fazer isso aqui? Muda o modo de mesclagem dela para Lighter Color. Olha só que a gente já tem aqui, ó, um detalhe para sobrepor as faíscas. Acha um posicionamento aí interessante para essa imagem. Tá vendo que ainda não tá legal? Encontra aí um ponto mais ou menos. E mais uma aqui que eu encontrei também. Todas essas imagens eu vou colocar num arquivo RAR e vou disponibilizar lá no Discord, tá? Então, se você não está no Discord, o link está aí na descrição. Entra lá, que eu vou deixar isso no canal Avisos. Dá uma olhadinha nesse recorte horroroso que a gente fez aqui. Tem uma forma da gente corrigir isso de um jeito profissional, simples e bem rapidinho. Você vai fazer o seguinte, na camada que a gente fez do recorte, não é a camada que está por trás, tá? Não é a camada original que está com o modo de mesclagem. É a camada que a gente fez o recorte e converteu em Smart Object. Nessa camada, você vai abrir ela, aproxima aí para você dar uma olhada, vai clicar duas vezes na camada para abrir esse Layer Style e aqui nesse Blend você vai mudar isso aqui, ó, para tirar toda a parte preta dessa imagem. Do outro lado, tira a parte branca
desse lado tira a parte preta. Quando você segura a tecla Alt, clica e arrasta, ele tira só uma metade para fazer um ajuste mais suave. Tá vendo? Olha só que resultado fantástico. Já não tem mais a parte preta da imagem, não tá aquele recorte horroroso, que nem estava antes, igual está agora, e tá ficando bem sutil, bem leve, bem suave. É exatamente o que a gente precisa. Ctrl S e pode fechar. Olha só a diferença que isso já dá. Ainda tá esse recorte horroroso aqui, ok, tá feio isso, mas é da parte de baixo e não da parte de cima. Inclusive, a gente pode deixar só esse aqui se você quiser. Nem precisa do de trás. Justamente para tirar essa coisa agressiva e feia que está ali. Então a gente deixa só esse aqui mesmo. Vamos duplicar essa camada. Apagar esses estilos de camada. E aqui a gente vai adicionar um Gaussian Blur. Bem de levinho, para não ficar exagerado, para não ficar feio. E dar essa impressão de que está brilhando em volta de cada uma dessas linhas aqui. Não pode ser pequenininho a ponto de ficar imperceptível, tá? Tem que ser um tamanho que fique próximo do real. Olha só que quanto mais eu aumento, dependendo da situação, fica bom. Se eu aumentar demais, começa a ficar feio. Então tem que tomar cuidado. Olha só que tem alguns tamanhos aqui que são mais interessantes. Vamos deixar ele mais ou menos assim. Agora, para não ficar essa divisão feia aqui, a gente vai diminuir a opacidade dele para 5. É só você apertar 5 no seu teclado, ele já diminui. Ficou muito pouco. Aumenta um pouco para 7. Já melhorou. Tá vendo que tá um recorte feio aqui? Esse desfoque não tá realista. Para a gente fazer isso aqui, a gente vai fazer o seguinte, vai duplicar essa camada. Esse gaussiano a gente vai aumentar um pouco mais aqui para 200, mais ou menos. Dá um OK. A opacidade disso vai para 50, aperta 5 no seu teclado. E a outra de baixo, que está menor, também vai para 5. Olha só como já ficou bem mais suave. Tem que corrigir isso aqui, né? Eu sei que está te incomodando porque também está me incomodando. Adiciona uma máscara, pega o pincel aí, um tamanho que seja bom. E agora pinta onde? Só aqui nessa parte do carro. Deixa passar um pouco nessa ponta aqui. Então apaga mais ou menos só aqui dentro. A parte de baixo, essa parte de baixo, você não precisa apagar tanto, tá? Porque é o reflexo da parte de cima, é o brilho que está vindo daqui. Então não precisa se preocupar tanto. A gente vai diminuir um pouco, mas não é agora. Então trabalha um pouco aqui. No outro, a mesma coisa. Cria uma máscara, apaga dessa parte aqui do carro, que não é interessante ter. E no resto vai deixar do jeito que está. Ainda tem muita coisa para ser feita. Não dá para a gente deixar o negócio mal feito e achar que está bonito. O que a gente vai fazer então? Vamos adicionar uns detalhezinhos aqui, umas faíscas desse lado, umas faíscas do outro lado. Olha só que é interessante que aqui nessa parte eu nem precisei fazer a ambientação. O próprio efeito que a gente criou aqui já foi responsável por essa ambientação aqui, automaticamente. Olha só que se eu tirar, ele sai. Ainda dá para a gente colocar mais alguma coisa ali, isso aí a gente vai fazer, tá? Primeiro, a gente precisa terminar de criar esses detalhes aqui, esses efeitos. Vamos adicionar faísca para cá, faísca para lá, de uma forma controlada. Procura aí as faíscas no Google, encontra imagens de qualidade, não fica trabalhando com imagem de baixa qualidade, tá? Procura imagem que tenha qualidade, procura nos bancos grátis como Pixabay, Pexels ou Unsplash. Se você quiser pesquisar em inglês, você pode pesquisar por Sparkles ou, dependendo do caso, você pode pesquisar como Fireworks. Fireworks são fogos de artifício. Você também pode pesquisar como Fire Spark, que são aquelas faíscas de fogo, de fogueira. Essa imagem aqui é bem interessante, ela está numa qualidade boa e a gente pode trabalhar em cima dela. Vamos adicionar essas faíscas dessa forma, assim. Nesse caso aqui, a gente não vai trabalhar com o modo de mesclagem, tá? A gente vai trabalhar da mesma forma que a gente tirou aqueles detalhes pretos que estavam nessa imagem aqui. Clica 2 vezes e trabalha nesse pino aqui. Olha a qualidade desse recorte feito em 3 segundos. Não vai ficar esse recorte aqui e isso é lógico, tá? Isso aqui é só para a gente adicionar as faíscas, não é para o fogo, é para as faíscas. Pode pegar só um pedacinho aqui do fogo, se for o caso. Dá um Enter, adiciona uma máscara e apaga a parte que você não vai usar, que é essa parte aqui.
Diminui um pouco aqui essas arestas, que isso aqui a gente não vai usar. São apenas detalhes que vão enriquecendo o seu material cada vez mais, tá? É isso aqui. Tá vendo que tá com as bordinhas pretas? Tem que ajustar, tem que tirar essa borda preta para não ficar mal recortado. Agora essa camada aqui já está praticamente pronta. A gente duplica ela e joga para baixo do carro, dessa forma aqui. E agora aumenta para a gente ter as faíscas lá do outro lado. Ajusta o tamanho dela de um jeito que fique condizente com o portal. Tá vendo que é só um detalhezinho? Não é nada exagerado, tá? É só um detalhe mesmo. Vou adicionar mais um Fire Sparkles aqui. Esse é o Fire Sparkles 2. Olha só que essa imagem é bem detalhada e é bem interessante porque tem bastante faísca. A gente pode colocar aqui mais ou menos nessa posição. Mesma coisa, clica 2 vezes e tira todo o preto que tiver nessa imagem. Não deixa nada, nenhuma bordinha preta nessas faíscas para não ficar mal feito. Dá um OK, adiciona uma máscara e vamos limpar aqui essa parte de cima. Pronto. Esse detalhezinho já tá. Não precisa exagerar muito para não ficar muito parecido com o Doutor Estranho, tá? Esse aqui é só um detalhe parecido, mas não é igual. Ainda tem mais coisa para a gente trabalhar, então vamos agilizar, porque esse tutorial já está muito longo. Então eu vou fazer uma parte 2 para a parte do verso, tá? Então fica aí ligado que a parte 2 vai vir também. Vamos só tirar um pouco desse brilho aqui da parte de baixo, que não tem necessidade de ser tão brilhante assim. Aqui nesse também, pode ter aqui só um detalhezinho vindo para cá, mas não tão exagerado. Dessa forma aqui está excelente. Agora, vamos trabalhar essa modelo. Ela precisa de sombra, ela precisa fazer parte do ambiente. Ela pode até ficar mais aqui em cima, dessa forma. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa trabalhar aqui a sombra dela. Vamos adicionar uma sombra embaixo dela, mais ou menos parecida com o que a gente fez aqui no carro. Para agilizar, você pode inclusive pegar a mesma elipse que você fez, segura a tecla Alt e joga aqui para cima, embaixo da camada da modelo. Dá um Ctrl T e ajusta isso até encontrar um ponto que seja interessante. Não precisa ficar perfeito, tá? Tem que ficar real, tem que ficar bem feito, mas não precisa ficar perfeito. O que não dá para deixar é ela flutuando aqui como se ela nem tivesse encostada no carro. Essa sombra está bem mais ou menos, mas só o fato de ter uma sombra aqui já dá a impressão de que ela não está em qualquer lugar. O Gaussian Blur está num tamanho bom, é o Motion Blur que está exagerado. Então aqui no Motion Blur precisa diminuir um pouco e um pouquinho para trás. A gente tem que colocar no Multiply sempre. A gente pode criar uma camada nova. Com o pincel, você vai fazer um desenho aqui, dessa forma aqui, mais ou menos. Porque a mão dela está encostada ali, então tem que estar bem próximo dessa forma aqui. Não exatamente grosseiro assim, tem que ter um pouquinho de blur. Vamos colocar aqui um Motion Blur, desculpa, um Gaussian Blur. Multiply também. Tem muito ajuste em relação a essa sombra que precisa ser feita, tá? Não dá para deixar dessa forma, mas eu não vou prolongar muito o vídeo só para ficar com uma sombra perfeita, tá? Dá para a gente ainda trabalhar aqui uma outra sombra mais ou menos assim e assim, que é da onde está a perna dela, de um jeito, lógico, mais de um jeito, claro, bem mais realista e bem mais profissional, mas esse vídeo já está muito longo e vocês já devem estar cansados aí. Então essa parte, vamos manter assim por enquanto. Vamos trabalhar a parte de cima, bem rápido para a gente encerrar esse tutorial e passar para o verso no próximo vídeo. Todas elas, a gente vai dar um brilho também. Mesma coisa que a gente fez aqui na parte de baixo. Faz o seguinte, aqui aonde está esse efeito, clica com o botão direito, Copy Layer Style, seleciona o todas elas, clica com o botão direito, Paste Layer Style. Ele vai ter esse brilho para cá, ele vai trazer esse brilho para cá. Na cor, você pode mudar essa cor para um pouquinho mais claro, justamente para dar a impressão de brilho. Olha só, 25, 70 e dá um OK. Esse amarelo aqui eu não estou gostando dele, tá? Ficou bem mais ou menos, eu não tô achando ele interessante nesse design aqui. Eu vou mudar essa cor para a paleta que a gente estava usando, que é esse verde aqui. Esse verde com azul, ele dá uma sensação mais enérgica, uma coisa mais dinâmica, mais ativa. Esse texto de baixo eu vou colocar ele em minúscula, dessa forma aqui. E assim ficou mais amigável
dá uma legibilidade melhor, dá um destaque melhor para o seu carro merece e para todas elas também, dessa forma. Lembra lá do nosso ponto de atenção? Olha só o que está no nosso ponto de atenção. É o todas elas. Isso aqui que é importante, a gente ter o máximo de atenção possível, porque esse é o ponto onde vai chamar bastante atenção. Justamente por isso que chama ponto de atenção. Esse texto não pode ficar jogado aqui de qualquer jeito. Do jeito que está, já está bom. Já dá para deixar ele, já dá para deixar a capa do nosso flyer exatamente do jeito que está aqui. Porém, quanto mais você trabalhar, mais rico vai ficar o seu design. Nesse texto, faz o seguinte: seleciona os dois e agrupa, coloca aqui título, clica 2 vezes nesse grupo e adiciona um drop shadow. Esse drop shadow vai ser preto, vai ser um preto 100%, no multiply, distância, vamos colocar em 20, size em 40 e a opacidade bem sutil, tá? 50, mais ou menos tá bom. No todas elas, você também pode adicionar um drop shadow, só que esse drop shadow tem que ser exclusivo para esse texto. Então vem aqui em multiply, coloca lá em 100%, dá um OK, distância em 20, size em 40. Tá vendo que quase não dá para ver? Dependendo do tamanho que você coloca, ele desaparece. Vamos jogar ele para cima. Tá vendo que esse drop shadow aqui é um amarelinho, ó. Se você tira, ele aparece. Não dá para ser o mesmo. 30, 30 e a opacidade em 70. Dessa forma. E dá um OK. Dá uma olhada que todo o peso desse design está sendo jogado para esse lado aqui. Ele está desbalanceado. Isso aqui, com o tempo, você consegue perceber sempre que você parar alguns segundos para analisar o seu design. Como que dá para a gente corrigir isso? Bem simples. Essa modelo aqui, junto com as sombras, a gente vai jogar ela para cá, dessa forma aqui. Desse jeito você já consegue equilibrar, tá vendo que já ficou mais centralizado, já ficou um peso mais equilibrado. Inclusive a modelo está aqui no ponto de ouro, está olhando para o texto, o que é fantástico isso aqui chama muita atenção e faz o cliente também olhar na mesma direção que ela. Claro que agora a gente precisa trabalhar a sombra, precisa colocar mais sombra para imaginar que esse pé aqui está em cima do carro e tudo mais. Você precisa sempre dar essa atenção no seu design para deixar ele realista, para ficar mais profissional. Vamos adicionar só mais algumas sombras aqui para melhorar esse aspecto, para não dar a impressão de que ela está colada ali de qualquer jeito. Nessa mesma camada que a gente fez essa sombra da mão, a gente vai fazer a sombra do pé. Pega o pincel, diminui essa lateral aqui para ele ficar mais reto, mais ou menos aqui nesse ângulo do pé dela, você vai dar só um clique. Não ficou bom, tem que ser mais para cá, assim, dessa forma. Agora, gira mais um pouquinho e adiciona outros pontos que complementem a parte de cima. Porém, é o seguinte, vamos aos ajustes finais para a gente encerrar esse design. Tem muita coisa para fazer, tem muito detalhe, mas para vocês aí está muito menos tempo, mas eu já estou há 2 horas trabalhando nesse design, tá? Cada detalhezinho, cada ponto, cada técnica, cada ferramenta, cada detalhe, eu estou pensando para poder dar o resultado final para vocês. Tem várias coisas aqui que eu estou aplicando baseado naquilo que vai dar resultado, tá? Mas para poder trabalhar isso, eu tenho que me concentrar para poder trabalhar tudo isso de uma forma que seja mais profissional possível. Ou seja, eu estou entregando aqui para vocês um resultado final. Tem muita coisa que precisa ser feito aqui. Tem que trabalhar o fundo, tem que colocar ainda mais flare, tem que trabalhar muita coisa. A cor do carro dá para mudar, para talvez deixar aqui no tom desse verde, dá para fazer isso. As sombras, o brilho, as faíscas, tem muita coisa ainda que precisa ser feita. Mas eu quero entregar o conhecimento para vocês, e não o material pronto. Quero que vocês entendam como isso precisa ser feito. Quero que vocês entendam o porquê você está fazendo. E não simplesmente pegar o material pronto, que nem você vê em vários tutoriais aí, coloca lá no seu portfólio e quando o cliente te pergunta por que você fez, você não sabe. Não é esse o foco do canal. Okay? O foco é ensinar vocês a fazerem, a entender por que está sendo feito. E é isso que eu estou fazendo. O fato da modelo estar aqui, ela está no ponto de ouro, ela está olhando para o texto, isso chama atenção em 2 sentidos, ou seja, está num ponto agradável de visualização
e chamo o cliente para olhar na mesma direção. Estava no lugar errado, estava me incomodando desde o início, porque esse ponto aqui é um ponto onde ela tem mais espaço negativo do que espaço positivo. Quando você coloca aqui, você tem mais espaço positivo e menos espaço negativo. Tá? Isso é uma regra de fotografia. Tem inclusive um vídeo no canal aí falando da regra dos terços. Você pode entrar aí e aprender mais uma coisa para agregar valor no seu conhecimento, para agregar valor no seu design. A ideia da mulher, a ideia do carro, a ideia da mensagem, tudo isso tem técnicas incluídas. Não é simplesmente um texto aleatório, não é simplesmente uma imagem aleatória. Não, tudo tem contexto, tudo tem um motivo para estar ali. E é isso que eu quero passar para vocês, é isso que eu quero que vocês entendam. Esse design não está pronto, está bem longe de estar pronto, mas já é algo onde vocês conseguem aprender as técnicas, a teoria, o motivo pelo qual cada coisa está em tal lugar. Mas enfim, já deu para você entender que esse é o objetivo de todos os tutoriais aqui desse canal. Alguns ajustes que a gente pode fazer ainda. Essa modelo está bem fora aqui do contexto em relação às cores. Ela está bem vermelha, bem alaranjada. Como que resolve isso? Seleciona a camada, clica 2 vezes para abrir o seu Smart Object. Dentro do seu Smart Object, você vai clicar 2 vezes de novo para abrir a imagem original. Dá um OK. Essa imagem está em RGB. É essa imagem que a gente precisa trabalhar. Olha só que está aqui com o cadeadinho. Clica 2 vezes, dá um OK. Converte em Smart Object de novo, para você não perder a imagem original. Filtro, Camera Raw. E agora a gente vai pegar esse conta-gota aqui e vai clicar em uma das paredes que supostamente tem que ser branca. Como ela não está branca, é porque está fora do tom. Ela está muito quente. E é isso que a gente está fazendo aqui. Tá vendo que já mudou o tom de cor? Contraste, vamos aumentar um pouquinho, bem pouquinho. Shadows, a gente pode deixar um pouco escura, porque lá o nosso ambiente é escuro. Os highlights pode diminuir um pouco, porque tá vendo que que o rosto dela tá bem estourado. Então a gente diminui um pouco os highlights e tá pronto. Só dá um OK e olha só a diferença que esse ajuste deu. Olha como ela estava e olha como ela ficou. Agora, clica com o botão direito, Plate in Image, Ctrl S para salvar a imagem original, dá um OK, fecha. Aqui a sua imagem já foi atualizada, Ctrl S, fecha. E aqui a sua imagem também foi atualizada. Se você der um Ctrl Z aqui, olha só como ela estava e olha só como ela ficou. É uma diferença bem pequena, mas que é absurda no resultado final. A gente ainda precisa adicionar as faíscas corretas aqui nas laterais, porque essas faíscas elas estão muito pequenininhas aqui, estão muito tímidas e precisa ter umas faíscas um pouco mais agressivas e mais interessantes aqui. Olha só, eu achei essa imagem super interessante. A gente vai fazer o seguinte com ela. Clica 2 vezes, tira aqui todo o preto, segura a tecla Alt para diminuir um pouco também e dá um OK. Posiciona elas nessa lateral aqui e atrás do carro, dessa forma aqui. Essa imagem é para chamar atenção, ela pode ser artística, ela pode ter vários efeitos, ela não precisa ser perfeitinha. Tem mais um detalhe aqui para a gente ainda fazer. Lembra dessa luz, dessa elipse que a gente colocou na parte de trás com desfoque gaussiano? É essa aqui, ó. Pega ela, duplica e arrasta aqui para cima. E aumenta esse desfoque bem grande, mais ou menos assim, para dar esse brilho, para chamar atenção para o logo também. Não deixa muito para baixo porque fica feio, nem muito para cima para ficar imperceptível. Tem que ser um tamanho interessante. Mais ou menos dessa forma, para lembrar que o logo está ali. É como se fosse uma luz iluminando a logo. Atrás do carro e atrás desse portal, a gente precisa colocar aqui uma imagem. Encontra qualquer imagem aí que você quiser e adiciona lá atrás do carro, mais ou menos assim, ó. Vou até aumentar um pouco mais. Eu falei que eu não queria que ficasse igual do Doutor Estranho, mas basicamente está ficando igual. Mas não tem problema também. Isso, depois a gente consegue trabalhar um pouco melhor isso e tirar essas características específicas. Mas está diferente e é isso que importa. A ideia é justamente gerar impacto no cliente. É isso que você precisa entender. O seu cliente tem que pegar o material na mão e falar: nossa,
Claro que para atingir isso eu tenho que fazer mais coisas aqui, deixar esse material mais impactante, trabalhar mais detalhes, enfim, tem muita coisa para ser feita, mas eu espero que você tenha entendido e aprendido vários conceitos, várias técnicas e várias formas de trabalhar, várias formas de criar o seu design. Porque é isso que é interessante. É isso que faz com que você saiba o que você está fazendo. Como eu disse, tem muita coisa para fazer aqui ainda. Esse design não acabou. Eu vou tentar trabalhar ele e mostrar o resultado no nosso próximo tutorial, onde a gente vai fazer o verso e eu explico o que exatamente eu fiz para deixar o design como ele vai ficar. Não esquece de salvar o seu design. Como esse material é para impressão, você pode salvar ele em vários formatos específicos, como PDF X1A, mas isso eu vou mostrar no nosso próximo tutorial. Agora posta esse design lá no Instagram e me marca para eu te dar um feedback. Qual o próximo tutorial que você quer que eu traga aqui? Comenta aqui embaixo, deixa um like. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28A.